Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, oitavo ano, sejam bem-vindos aqui, professor Rodrigo, falando sobre o nosso último capítulo desse quarto bimestre, o capítulo que fala sobre as regiões polares. Hoje vamos falar sobre as regiões polares, tanto a região polar norte quanto a região polar sul. Então, primeiramente, peguem o livro de vocês, a partir lá da página 46 e vamos lá. Então aí, a zona polar ártica, ela está localizada no extremo norte e a zona polar antártica está localizada no extremo sul do planeta. Elas possuem ecossistemas e recursos naturais muito diversificados e que são bastante vulneráveis. Muitos países acabam investindo em pesquisas científicas e participam de diversas políticas ambientais, justamente para conhecer melhor e manter a exploração desses recursos naturais e dessas regiões sob controle. Primeiramente, vamos falar sobre o Ártico, a região que compõe ali o Ártico, que está entre o ciclo polar ártico e o Polo Norte, uma superfície estimada ali em 21 milhões de quilômetros quadrados, e a maior parte dela é justamente o Oceano Glacial Ártico, que tem ali cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados e é circundado ali pela Ásia, pela Europa e também pela América do Norte. Os países com litoral no Oceano Glacial Ártico, como a Rússia, o Canadá, a Noruega, os Estados Unidos através do Alasca e a Dinamarca através da Groenlândia, possuem diversas atividades nessa região. As temperaturas no Ártico, historicamente, tem uma média ali próxima a menos 2 graus durante o verão, podendo chegar ali a 10 graus positivos. E no inverno, essa média de temperatura acaba caindo bastante, ali próximo a menos 30, menos 35, e em alguns momentos podendo chegar até menos 60 graus. Mas, porém, nos últimos anos, com o aquecimento global, essas temperaturas médias têm aumentado muito. Em 2019, as temperaturas registradas foram, em média, 4 a 5 graus acima da temperatura normal, comum para a época do ano. Em 21 de julho de 2020, em uma cidade dentro do ciclo polar ártico de Verkhoyansk, na Rússia, a temperatura registrada de 38 graus, 18 graus acima da média. 38 graus é a temperatura registrada em cidades como Rio de Janeiro, em cidades como Salvador, não em uma cidade tão próxima do ciclo polar ártico. Seguindo, na região do Ártico, devido às altas latitudes, justamente a distância em relação à linha do Equador, durante o verão acontece o fenômeno chamado Sol da Meia-Noite. Por quê? O Sol, como vocês podem ver aqui, ele não se põe, ele chega bem próximo à linha do horizonte, mas a gente acaba observando dias muito longos. Já no inverno, o fenômeno é o contrário. O Sol dificilmente dá as caras na região norte. E temos ali a noite mais longa do ano, que pode durar ali alguns meses. Por causa do frio intenso, espécies de animais e plantas que vivem na região são extremamente adaptados a viver essas condições climáticas extremas, de ventos gelados, de temperaturas muito baixas e também a neve. Durante o verão, nas terras ao redor do Oceano Glacial Ártico, cresce a tundra, uma vegetação bem específica composta por arbustos de pequeno porte, musgos, líquens, pequenas plantinhas que, na maior parte do ano, estão congeladas debaixo da neve e por isso não se desenvolvem. A fauna da região ártica é bem diversificada. Temos a raposa do Ártico, a rena, o urso polar, a foca, que são frequentemente caçados pela população, que é bem escassa na região. As peles desses animais acabam sendo usadas pela população para se proteger desses ventos gelados. A fauna marinha também é muito vasta, onde destacamos a baleia e um grande número de peixes e aves marinhas que estão ali povoando as terras geladas no Polo Norte. Temos uma raposa do Ártico aqui e uma família de ursos polares aqui também. Os recursos naturais e minerais do Ártico são bem abundantes, especialmente grandes reservas de petróleo e gás natural. Essa abundância de recursos gera muitos interesses econômicos e geopolíticos sobre a região. Entre os países que têm a propriedade legal das áreas situadas em volta da região,
principalmente aqueles que têm acesso aos mares do Oceano Glacial Ártico. Sobre o direito do mar, a Convenção das Nações Unidas determina que nações que têm faixas litorâneas do Oceano Glacial Ártico têm direito de explorar recursos naturais diretamente ali até cerca de 200 milhas, 321 quilômetros da costa do litoral. Por causa disso, diversos países buscam manter seus domínios nessas áreas, principalmente Rússia, Estados Unidos, através do Alasca, Canadá. Durante o verão, a chamada Rota Marinha do Norte, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, passando pelo Oceano Glacial Ártico, acaba se tornando uma importante rota de comércio, uma vez que ela acaba facilitando com a ligação entre, por exemplo, o Extremo Oriente, Japão, Coreia e portos chineses à Europa em uma viagem muito mais rápida. Vocês podem ver aqui na ilustração aqui que uma viagem entre o porto de Ulsan, na Coreia do Sul, e o porto de Roterdã pelo canal de Suez, passando pela Ásia e pela costa do Mar Mediterrâneo, levaria ali 20 mil quilômetros e 70 dias, enquanto uma rota pelo Mar do Ártico levaria 60 dias e apenas 14.800 quilômetros. Ficamos aqui com essa primeira parte e continuaremos no próximo vídeo falando sobre a região ártica, que diz respeito a populações que vivem ali.